Olá a todos, aqui mais uma noite, depois de algum tempo sem aparecer, né? Então, há um tempo também que não leio nenhum romance interessante para mostrar por aqui, mas hoje trago mais um romance de Machado de Assis, né? O romance Ressurreição, que é o primeiro romance escrito pelo Machado, né? E que vai tratar da história, basicamente contando um pouco da história, a história de um médico, Félix, que ele é um sujeito um pouco diferente, vamos dizer assim, né? Tem uma personalidade que é muito afeita aos amores mundanos e aos amores transitórios. Ele vai dizer que o amor dele tem a duração de um semestre, dura mais que as rosas, porque duram 2 estações. É o idílio de um semestre, essa é a expressão machadiana. Então, é um sujeito que ele é apaixonado por esses amores transitórios, ele tem uma grande dificuldade de efetivamente se conectar, porque ele tem um defeito de confiança no espírito. Então, ele é o personagem principal, né? Ele não consegue efetivamente confiar nas outras pessoas, por motivos que não ficam tão revelados durante o livro. E, basicamente, a história principal do livro é que esse Félix se junta com Lívia, tem essa primeira experiência de amor, é uma experiência de amor que aparentemente promete. Então, Félix vê nela mais do que esse idílio de um semestre. E começa a formar planos, a formar, enfim, intenções com ela, com Lívia. E até planeja um casamento, até publiciza um casamento. Mas tem uma série de contendas entre os dois personagens. De modo que Lívia muitas vezes tem que perdoar Félix porque ele não confia nela, então termina catastroficamente, ofendendo ela profundamente. Félix é um sujeito muito intenso, apesar de um sujeito aparentemente discreto com as outras pessoas, um pouco tímido, mas muito intenso e muito sincero também. É uma virtude, vamos dizer, dele. E nesse sentido, ele começa a ter relações e ao cabo, uma das últimas ocasiões em que essa tensão ela ela se intensifica, né? Essa tensão entre eles causada principalmente pela ausência de confiança em Félix, por um surto de ciúmes. Nas últimas dessas tensões, Lívia reconhece a impossibilidade de se manter um relacionamento e rescinde de uma vez por todas com Félix. Basicamente, a história é essa, né? Machado vai dizer que escreveu um romance para comprovar, aliás, para atestar uma tese shakespeariana que fala que as dúvidas são traidoras, de modo que muitas vezes impedem com que se consiga algo em razão do medo de se conseguir, de tentar, né? Então, ele tenta mostrar, Machado, justamente o funcionamento desses espíritos que ele chama de pusilânimes, que eles se caracterizam precisamente por isso, por ter medo dessa tentativa e ter medo da ação, vamos dizer, do homem. E, portanto, evidentemente, não tem resultados. Claramente, ele pega um extremo, né? Um sujeito que não consegue, de forma alguma, se relacionar por impossibilidade, incompatibilidade do seu espírito, que não lida com a mínima das dúvidas, né? Quanto à probidade do seu companheiro, do seu consorte. Então, é um sujeito que efetivamente não consegue confiar. E, portanto, por isso ele todas as vezes tem crises, surtos de ciúmes, em que ele ataca profundamente a Lívia, justamente pelo fearing to attempt, né? O medo de tentar ter um relacionamento com todas as implicações que esse tem, inclusive as implicações relativas à própria dúvida da probabilidade que pode existir certa vez. Então, isso é extraordinariamente interessante. Eu vi uma análise desse texto
publicado no canal Resenha Forense, que é um canal jurídico também, muito interessante para aqueles que acompanham o direito. É um cara que é naturalista, que ele tem uns comentários extraordinários sobre direito civil, direito processual, mas ele também faz comentários sobre literatura. Então, e ele, no viés naturalista, abordou de uma forma muito moralista esse livro. Ele, com uma turma aí de amigos, abordou de uma forma muito moralista, entendendo Félix como um cara extremamente imoral, né? Por ser esse cara hedonista que ele ama, né, esses amores idílicos semestrais, esse prazer imediato, e portanto ele desenvolveu certo hábito. Mas eu acho que há outra possibilidade de interpretação que talvez seja a que Machado nos conduz para ela. Eu acho que é possível ver um Félix moral. Ver um Félix que prefere esses amores idílicos e por isso ele é desprezível, porque ele destrata a totalidade das mulheres, não é? Ele é um cara também totalmente insuportável, indiferente com as demais pessoas, trata mal inclusive os amigos. Isso eu reconheço, realmente Félix é um cara que moralmente ele é desprezível porque ele é um sujeito completamente indiferente e egoísta. E isso está solidificado, está assentado, eu acho que não há dúvida quanto a isso. Inclusive esse espírito egoísta de Félix é um espírito interessante de se ler vez ou outra. Mas eu acho que fundamentalmente o que Machado quis mostrar é que nessa ocasião específica, ou seja, de Lívia, Félix ele não se afetou por essa imoralidade e hedonismo dele. Eu acho que na verdade aí ele experienciou o que seria um amor verdadeiro. Isso é uma coisa que a gente vai discutir depois. Mas eu acho que aí ele, de certa forma, experiencia uma introdução ao amor, vamos dizer assim, né? Ele experiencia essa introdução porque ele encontra isso, né, em Lívia e ele se satisfaz com ela. E, portanto, ele ali sente uma coisa intensa de um modo que ele nunca sentiu. Por isso que é possível falar que ele sentiu amor. Porque, por exemplo, no começo do livro é apresentado ele uma relação entre ele e outra pessoa, a Cecília, mas é uma relação que nitidamente ele não tem conexão com Cecília. A conexão dele é meramente hedonística, ou seja, é meramente para fornecer a ele prazer, apesar de não ser verdadeiro isso para o lado de Cecília, que na verdade via ele como uma pessoa que ela amava, tal. Mas isso é muito claro, ele também é indiferente com relação a ela. Contudo, ele não é com relação a Lívia. É muito claro que para a Lívia ele destina diversas atenções, inclusive toda essa sistemática de ciúmes que ele aparentemente não apresentava com Cecília, ele apresenta com Lívia. Então em Lívia ele vislumbra essa grande coisa que é o amor, né? Na experiência dele com Lívia, ele não tem uma experiência puramente hedonística, puramente de prazer, né? É uma experiência que transcende um pouco isso. E eu acho que essa imoralidade dele é reforçada nitidamente pelo viés tomista da análise. Mas acho que não é o central no texto. Acho que o central no texto é mostrar uma deficiência espiritual do Félix, que nós mais tarde vamos julgar, né? Que é precisamente esse espírito pusilânime, um sujeito que não tem confiança nas pessoas e que, portanto, não sobrevive à mínima dúvida, e que aí cai nesse preceito shakespeariano daquela pessoa que não aproveita por medo de tentar. Então, daí que Félix ele apresenta esse espírito precisamente nos surtos que ele tem de confiança. O primeiro deles, com Menezes, né? Menezes é um cara, um terceiro na história. Félix e Lívia ainda não estavam publicamente juntos, eles estavam juntos já, mas não estavam público. E Menezes começa a frequentar a casa de Lívia, conversa com ela algumas vezes. Enfim, tem um momento que Menezes confessa amar efetivamente Lívia. Lívia dispensa ele, isso às escondidas, não é à vista de Félix. Porém, Raquel, que é uma também das participantes da história, vê esse episódio e conta a Félix que
viu Menezes e Lívia numa certa situação. Ela não fala necessariamente de amor, mas que viu eles nessa situação sozinhos, etc. Ela conta o que viu a Félix, e isso é o suficiente para que Félix, sem sequer dar o contraditório, né, a coisa tão importante no direito, ele, sem sequer dar a oportunidade do contraditório, ele já faz uma carta extremamente ofensiva, em que despreza completamente qualquer tentativa de Lívia, e que fala que ela é uma pessoa péssima e que ela é uma traidora, uma violadora. Bem, enfim, traz inúmeras imprecações, né? É uma carta intensíssima que Lívia responde com a presença dela em persona na casa de Félix. Posteriormente, aí há um reato em que ele se arrepende. Quer dizer, Félix ele sempre tem esse ciclo, né? Ele inicia com um ciúmes, uma dúvida interna muito grande, que ele pensa mais ou menos, mas ele age impulsivamente. Então, nesse impulso, aí ele produz uma grande carta, ele produz uma... Normalmente é por cartas, né? Então faz um discurso ofensivíssimo. E depois ele tem aquela experiência de Living que ela traz como que o amor e a compreensão e o perdão, né? Primeiro ela traz o amor e a compreensão, explica a situação. Às vezes tem mim explicar, ela dá sinais de que ainda o ama, ele experiencia novamente aquela questão do amor, e aí ele vê que tá errado e se arrepende, mas aí é um arrependimento também super intenso, em que ele vai praticamente se ajoelhar para pedir perdão, e bem, aí Lívia aceita muitas vezes, é um grande problema de Lívia. Lívia ela tem uma credulidade muito grande, né? Ela é uma pessoa virtuosíssima, ela é uma pessoa extraordinária, mas é uma pessoa que, ao contrário de Félix, confia além do que poderia até confiar. Então, ela dá o perdão, ao que segue um novo ciclo de Félix, que depois arranja outra ocasião também igualmente besta para ser ciumento e gerar uma crise, e essa crise, enfim, né? E, novamente a experiência do amor, e aí o perdão que é intenso, e aí a ocasião do perdão, e aí o reato, e depois novamente é outro ciclo de ciúmes. Bem, uma coisa que a gente pode destacar nisso é que nesse ciclo de... é que o Félix, ele vai ter essa questão dos ciclos, vai ter essa questão do ciúme, né? E aí, nesses... Enfim, Félix ele vai se comportando nesses ciclos e muitas vezes Lívia cai nessas histórias, nessas questões. E os motivos são muito bestas. Por exemplo, o último deles, no casamento, que eles já tinham publicizado que iam casar. Félix termina o casamento com uma carta em que ele diz: não motivarei, basicamente. Não motivarei. Eu vou ver se eu consigo pegar até a carta aqui, né? Página 114. Sim, a proposta, a edição que eu estou lendo é essa daqui da coleção, que tem todos os romances e contos, né? Uma edição interessante, uma edição bonita, né? Eu gosto dessa edição. Meu pai ela tem a coleção, então eu sempre utilizo, né? Procurando aqui a carta para fazer uma leitura, né? Pronto. Mísero moço, és amado como era o outro, serás humilhado como ele. No fim de alguns meses terás um sirineu para te ajudar a carregar a cruz, como teve o outro, por cuja razão se foi desta para melhor. Se ainda é tempo, recua. Lívia era uma viúva, só para contextualizar. Então houve um outro marido que morreu. E aí ele fala que o outro sofreu uma cruz, um sirineu. Isso é uma carta anônima que Félix não sabe de quem recebeu. Inclusive depois se descobre que ela recebeu de um sujeito que estava interessado que ele terminasse. Que era um cara, um crápula, que queria, na verdade, ficar com Lívia, inclusive numa relação adulterina. Mas bem,
Isso é muito interessante, porque dessa carta, num casamento que já está marcado para 2 dias, ele faz um alarde, dá uma despedida imotivada, se quer ouvir Lívia, vai para outro lugar, lá fica pensando, lá se arrepende. Ou seja, é um cara que a dúvida nele causa tanto impacto que ele efetivamente não consegue e nunca conseguirá se relacionar. E é isso que vai justificar todo aquele drama final do término. Quer dizer, depois que ele se arrepende desse término do casamento, ele volta a Lívia requerendo que case novamente, que reate, que vai casar hoje mesmo, que o casamento vai melhorar. E Lívia fala, olha, você vai ser afetado por esse gênio mal sempre. Eu não tenho mais como fazer. E daí que eu faço certa reflexão sobre essa visão moralista desse livro, né? Eu acho que é possível ver Félix como um egoísta que não tá nem aí e que, portanto, essa desconfiança ela provém talvez de assim de um egocentrismo, né, que não consegue dividir a vida com outras pessoas. Mas eu imagino, né, que isso talvez provenha de um padecimento, de um, eu acho que talvez é isso que Machado colocou, não é? É uma questão que pertence ao próprio espírito do Félix. Ou seja, é uma questão que até atinge uma característica de natureza, quer dizer, é um pouco da natureza do Félix ser assim. Imagino que Machado não quer dizer que aquilo é imutável e que não consegue melhorar, e que, enfim. Mas é de certa forma uma tendência da sua personalidade, né? Então, e aí vem a outra reflexão. Será Félix culpável por essas infrações, essas violações de confiança? Eu acho isso uma questão interessante, que eu acho que talvez pode ser até feita uma crítica à perspectiva puramente moral do Félix. Que talvez isso seja, e até se encaixa no período romântico que foi escrito, um reflexo de certa condição espiritual, não uma condição que foi que deriva da vontade do próprio sujeito, mas uma condição que é imanente a uma certa personalidade por natureza, né? Que é uma condição pusilânime, um sujeito que não é corajoso, um sujeito que não conseguiu, seja por tudo bem, ainda que não seja por uma questão de natureza, né? Mas seja por uma questão de natureza, ou seja por uma questão de formação, uma série de traumas que houve passando, bem, até uma questão meio psicanalítica, ele culminou numa condição de espírito frágil, fraca, que não consegue confiar, que não consegue, né, fazer, que não consegue efetivamente atuar no mundo. Eu me lembro que um outro personagem também, eu não me lembro o nome dele agora, mas é o personagem principal de Pureza, né? Ele também tem essa questão. Tô só pesquisando aqui o nome do personagem porque eu acho bom me lembrar. Lola, o Lourenço de Mello, que é o personagem principal do livro Pureza, de José Lins, ele tem essa questão também, que ele não consegue agir, ele vai para um lugar tranquilo para ele espairecer a cabeça, enfim, ele tem aquela questão de ficar muito doente, né, de ser uma pessoa enclausurada. Félix não teve isso, não teve essa clausura. Mas, bem, o Pureza é um pouco diferente, porque lá é justamente a libertação, né? E aqui, o Félix, ele, na verdade, ele se perpetua. Ele não se liberta. Ele acha que vai se libertar de Lívia, mas ali se mostra que não há possibilidade de evolução. E eu acho que no delongar do texto não é mostrada que essa evolução, que essa manutenção da personalidade de Félix se deve a uma, uma condição, uma circunstância que é imputável ao Félix. Eu não acho que talvez ele seja culpado por isso. Talvez seja uma traço de personalidade que ao longo da vida ele desenvolveu, e bem, ele desenvolveu por egoísmo, então portanto ele seria um pouco culpado. Mas ali, aquela situação, né, diretamente, eu não imagino que houve culpa, porque efetivamente ele demonstrava uma intensidade de sentimento muito grande. Se era amor ou não, eu acho que é uma coisa que nós podemos discutir. Mas, mas
Ele demonstrava uma intensidade muito grande de sentimentos. Isso é verdade. Ao mesmo tempo, aquelas dúvidas não era que ele queria experimentar um prazer semestral e estava querendo arranjar alguma desculpa para isso. Isso seria uma questão claramente moral. Mas é porque ele realmente via essas dúvidas e essas questões como entraves ao prosseguimento, como violações da sua personalidade e da sua honra e etc. Como efetivamente demonstrações de que Lívia estaria numa clara violação da fidelidade e etc. Bem, então ele exagera essas situações de, de dúvida e de, enfim, essas questões conjugais, porque ele não consegue confiar na probabilidade da sua colega, da sua consorte. Então, aí é que surgem as crises. Mas veja, isso não é uma questão que deriva de uma vontade. Não é que ele não queira confiar na consorte, né? Ele simplesmente não consegue. Muitas vezes ele até quer, né? É até o que ele se manifesta. E não é que ele arranja aquilo como uma desculpa. Ele efetivamente não consegue fazer alguma coisa. Ele não consegue ter bases sólidas para que continue aquele relacionamento. Então ele tem que acabar. Evidentemente, porque por algumas vezes, assim, isso é um absurdo, né? Essas atitudes dele são absurdas eticamente, né? Isso não tem precedente. Você não dá nem o direito de resposta, nem o direito dela ser ouvida e simplesmente acabar e pronto. Mas isso se mostra como uma condição do espírito, muitas vezes nesse texto. Ou seja, como uma questão inevitável, que é praxe nesses espíritos pusilânimes. Não vamos também por isso como uma questão que está inegável e que, portanto, Félix é um cara que está determinado a ser sempre um falido em qualquer relacionamento. Digamos que ele também, ao pôr o eu dele nessa centralidade na sua vida, ele contribuiu para o desenvolvimento dessa perspectiva, né? Muitas vezes se frustrou porque também se comportava com indiferença perante a maioria das pessoas. Isso causa também frustrações. Mas, e além disso, ele com essa perspectiva idílica, transitória do amor, com muitas outras pessoas, ele fez muita besteira e efetivamente isso contribuiu para que houvessem traumas, houvessem frustrações, houvessem questões. E até contribuiu para que essas questões girassem em torno dele. Ou seja, ele é a figura central da vida dele, a que todos os interesses se direcionam. E essa falta de confiança nos outros provém justamente de uma expansão do eu, né? Uma expansão da personalidade, de modo que qualquer falhinha é uma gravíssima violação da personalidade, porque só ele é uma pessoa proba, efetivamente. As outras pessoas não são. Quer dizer, isso é uma falha que provém de um egoísmo invejável, né? Então, isso é uma das questões do Félix. Mas será ele culpável exatamente por aquilo? Acredito que não. Porque acredito que se transformou numa condição da personalidade. Tanto é que o Machado se refere muitas vezes a esses espíritos e tipos, vamos dizer assim, de pessoas que detêm esse espírito pusilânime. Ou seja, isso é um caractere da personalidade. Não é bem uma condição moral evitável e uma reflexo de uma decisão. Veja, não é uma decisão de Félix que gera toda essa controvérsia. Essa decisão, na verdade, provém de um estado de espírito. E esse estado de espírito é o grande problema que se discute no romance, né? É uma coisa extraordinária. Nós vemos muitas vezes esses sujeitos, né, vivendo e trabalhando e, enfim, agora há uma proliferação desse estado de insegurança, mas é uma coisa que, vez ou outra, é possível nós vermos, né? E que necessariamente não são culpáveis por estar nesse estado de insegurança, né? Agora, uma segunda questão que é interessante é se Félix efetivamente é amor, né? E aí eu acho que nós tínhamos que dividir essa questão em dois aspectos, né? Essa questão do amor. Bem, se nós separarmos o primeiro,
um primeiro conceito de amor, vamos dizer assim. Isso sem muito rigor, tá? Não estou com tanto rigor filosófico nem nada disso. Mas se nós tomarmos o amor como a intensidade, um sentimento muito intenso, à luz do que diria, por exemplo, Vinícius de Moraes, né? Que seja eterno enquanto dure. Né? Alguma coisa como a chama, né? Eu não estou lembrando agora, estava tentando me lembrar, mas não consegui. Bem, que seja infinito enquanto dure, né? Seja eterno enquanto dure, infinito enquanto dure, enfim. Uma coisa assim, intensíssima, mas nitidamente transitória e bem. E é aquela paixão, né? Que provoca sentimentos e afetações até corporais intensas, né? Que Platão talvez se refira como aquela loucura que vai causar distúrbios, que ele até se refere como aquela coisa que vai gerar asas, então causa aquele desconforto corporal. Bem, isso é amor. Se sim, então é nítido que Félix sentiu amor por Lívia, porque ele sente todo esse distúrbio psicológico, corporal. Que nós não sabemos se ele também os sentia em outros relacionamentos. E também não sabemos se ele sentia com essa intenção de perpetuar. Porque em Lívia não tinha só esse vínculo hedonístico, mas tinha também uma vontade de se manter aquilo, né? Então, não dá para saber se ele fazia isso nos outros, mas suponhamos que não, e acredito que o texto indica isso. Mas o texto também fala ao final que depois de eles terem toda essa situação hiperdramática do término, em que Félix sai como derrotado, inclusive é uma derrota extraordinária, porque Félix ele sempre saía como o sujeito que se arrepende profundamente e é recompensado pelo arrependimento. Bem, no último lugar ele não é recompensado. Lívia, ela meio que fala, olha, aqui você não passa e eu não vou mais lhe perdoar porque você não merece, né? Então não adianta você fazer essa sua cena de brigar e ser um cara intenso e depois vir hiper arrependido atrás de mim, porque eu não vou lhe conceder essa chance, né? É uma vitória, vamos dizer assim, de Lívia sobre ele. E que, bem, nessa ao final disso, o Félix ele é retratado como um sujeito que superou. Depois de toda essa situação, de talvez um amor que tinha sinais de eternidade, o Félix ele supera e ele termina o livro. O livro termina com um capítulo falando hoje, ou seja, depois do término, como é que estão as coisas. E Félix acaba num capítulo em que ele, relembrando aquele amor, talvez ele nem relembrasse aquele amor com todo aquele fogo que ele efetivamente o tinha enquanto durava esse amor. Então, para ele era uma coisa descartável. Ele prescindia simplesmente. Né? Como for até o amor de Cecília anterior. Então, para ele não havia tanta diferença no final. Contudo, e aí isso já indica que aquela questão que se fala de amor verdadeiro, aquela convergência entre naturezas, que vai tender a eternidade e a estabilidade, isso ele não tinha. Aí é que a figura do Félix hedonista talvez ela seja proeminente, né? Eles vejam aí a figura do Félix hedonista. Eu prefiro abordar num outro sentido, mas acho que é uma abordagem possível, né? Então, essa questão de se ele sente amor ou não é uma questão extremamente interessante, né? E relembra até momentos do Machado. Tem um conto que eu acho muito bonito, que eu não me lembro exatamente o nome do conto,
ele não está aqui, ele está no último dos livros, no meu último livro não está aqui, então não vou poder dizer o nome do conto. Mas é basicamente um conto em que um sujeito viaja para fora, acredito que ele era da aeronáutica, da marinha, onde ele viaja, ou então viaja uma viagem à Europa para estudo, alguma coisa assim. E a mulher dele fica aqui e ela promete amor eterno para ele, quando na viagem. E aí ele volta e nitidamente ela não tá mais com outro cara. E aí ele vai perguntar a ela se aquele amor eterno, quer dizer, o que é que ela fez com aquela promessa. Ela vai dizer, veja, lá, à época, todas as promessas, todo aquele amor era verdadeiro. Agora não é mais verdadeiro. Então, quer dizer, o amor ele é visto nesse personagem, e aí a discussão se é um personagem que ele adquire que ele relata a perspectiva do Machado, ou que é uma sátira, né, a esse amor que não tem substância. Mas ele vai retratar que o amor ele seria justamente essa questão de um instante intensíssimo de conexão. Pense sim, é nítido que Félix sentiu isso, né? Mas aparentemente isso indica também, o livro ele quer também indicar que o amor ele passa disso. E até para que ele seja uma coisa sustentável, né? Ele precisa desse vínculo de confiança. Então, que o Félix não tinha, por isso não conseguiu fazer amor confiável. E isso a despeito das críticas ao regime matrimonial que faz até o Luiz Batista, que ele vem depois, né, que é o que entrega a carta a Félix, essa carta que eu li há pouco tempo. Então, a despeito das críticas que ele faz ao matrimônio e a esse amor estável, que não são críticas acolhidas pelo Machado, eu imagino, Luiz Batista é um personagem desprezível, mas talvez essas críticas até indiquem que o amor que Machado realmente valoriza é esse amor que Félix não consegue ter, né? Que é o amor tendente a certa eternidade de perpetuação. Diferente desse instante idílico, ou até daquela questão que não quer ser instante idílico, mas acaba sendo por impossibilidade. Então, com isso comentado, acho que eu posso acabar por aqui, já deu meia hora, né? Então eu acho que eu já estou irritando muito aqueles que possivelmente assistam. Então, com esses dois comentários, fim da minha apresentação. Agradeço a todos que viram. E termino o comentário dizendo que é um livro excelente, é um romance interessante, até para quem não quer pensar nessas coisas. Achei um romance muito bonito, muito bem escrito. Machado ele sempre impressiona por essa escrita um pouco irônica, jocosa, né? Utilização de muitas metáforas. Né? É uma coisa extraordinária, efetivamente. Mas que me impressionou esse livro, porque, ao contrário dos outros, ele é mais rebuscado no vocabulário. E, além disso, ele tem uma construção que tem uma maior intensidade romântica, vamos dizer assim. Né? Ele tem mais pontos de clímax do que tem os outros livros. Isso não é necessariamente uma vantagem ou um defeito. Né? Tem gente que acha isso meio enfadonho. Eu gosto, mas é uma coisa extremamente interessante nesse texto, que é particular dessa fase mais romântica. Né? Então é um livro muito legal, um livro muito bom. Eu recomendo a todos. Um abraço e até mais.